Olá, eu sou Poliana, sou psicóloga aqui do Terapia em Rede e eu quero conversar com você hoje sobre um tema super atual, que é a procrastinação. Talvez essa seja uma das palavras mais ditas aí pelas pessoas, porque de alguma maneira muitas pessoas se identificam com ela. O que é a procrastinação? A procrastinação é o ato de postergar, de deixar para depois. E aí muita gente fala, tá, Polly, mas esse é um ato natural, porque de alguma forma, na nossa vida, a gente sempre vai precisar deixar coisas para depois. E sim, principalmente porque a gente vive em um mundo muito dinâmico. Viver, traz essa dinamicidade da nossa vida, traz essa complexidade, e que naturalmente a gente vai precisar fazer aí algumas escolhas. Mas quando é que ela se torna um ponto de atenção? Um ponto de atenção, principalmente quando ela, a procrastinação, ela começa a atrapalhar, influenciar negativamente alguns aspectos da nossa vida. E aí seja na vida pessoal, na vida profissional, lazer, enfim. Ela vem como um ponto de atenção quando a gente começa a perceber, a se incomodar com ela e ela começa a dar alguns prejuízos. Só que eu sempre gosto de falar desse tema pensando no iceberg, porque a procrastinação, na verdade, ela é uma pontinha lá em cima do iceberg. E embaixo dessa pontinha tem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Então eu quero trazer para você aqui agora 3 aspectos para te ajudar a ampliar esse olhar sobre a procrastinação. E a primeira delas é que a gente vive em um mundo muito dinâmico e de dispersões. Por quê? O fato de a gente viver num mundo muito complexo e dinâmico faz com que a gente também tenha algumas distrações e que, sem a gente perceber, a gente acaba se distraindo muito facilmente na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu quero trazer um exemplo aqui, que pode ser que não necessariamente você se identifique, mas muitas pessoas se identificam hoje em dia, que é as redes sociais, E não só as redes na internet, enfim, mas principalmente as redes sociais. A gente entra e fica ali por horas e horas e não percebe o quanto que ele é um fator, a internet é um fator imenso de distração. Então a primeira coisa é a gente ter consciência do que nos distrai, porque muitas coisas hoje em dia nos distraem. Então ter esse conhecimento é importante. E por que eu comecei a falar sobre ela hoje? Porque é muito importante a gente se situar no mundo em nosso contexto, em nossa cultura, em nosso ambiente. Então assim, a gente precisa entender uma realidade cultural do nosso ambiente, da nossa cultura, que é justamente as distrações, essa complexidade. Então a gente precisa entender que ela existe, que ela nos atrapalha, e a gente precisa buscar essa consciência para a gente entender aí o que vamos fazer com ela. Tá? O segundo ponto é um pouco parecido com esse primeiro, mas eu acho que ele consegue até trazer um outro olhar também, que é o fato de a gente estar em um mundo que exige muita produtividade. Então a gente tem que estar o tempo todo produzindo, tem que estar realizando algo, a gente tem muitas demandas ao mesmo tempo para atender essa demanda social, e a gente acaba se sentindo muito sobrecarregado e naturalmente não vamos conseguir fazer tudo e vamos precisar postergar coisas. E esse ponto também é muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer coisas que não são demandas nossas, são demandas dos outros, da família, dos amigos, e que a gente naturalmente vai fazendo, tentando ser essa pessoa produtiva, e quando a gente vai ver, tem uma lista imensa de coisas no final do dia que a gente não fez. Óbvio, porque humanamente é impossível fazer tantas coisas. Só que a gente se cobra porque a gente tem que ser produtivo, E chega a ser injusto com a gente mesmo. Então pare para pensar, todas as suas demandas aí diárias, todas as tarefas, esses objetivos, essas metas, será que não tem muita coisa aí? Muitas vezes a gente está exigindo de nós demandas extremamente desumanas. Então esse também é um ponto importante para você pensar, tá? E o terceiro, não menos importante, que inclusive é o que necessita aí de um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de detalhamento aí. Eu vou te convidar, inclusive, para quando terminar esse vídeo, você parar e refletir um pouco. É que toda tarefa, toda demanda, todo objetivo traz junto emoções. Será que talvez todas essas atividades que você pensa aí, que você não consegue fazer, não venha junto com ela muitas emoções? Às vezes traz medo, são tarefas que trazem desinteresse, traz raiva, traz angústia. Às vezes são tarefas que vêm carregadas de muita história por trás. Não é só a tarefa em si. Ela certamente vem carregada de muitas coisas. E é importante a gente entender que emoções são essas. Como é que essa atividade chega para mim?
E uma outra coisa também bem importante é a nossa autoestima diante dessa atividade. Como é que eu me sinto para realizá-la? Eu me sinto preparada? Eu me sinto segura? Como é que tá a minha autoestima aí diante dessa tarefa, diante dessa demanda, diante da própria vida como um todo, né? Então, esse terceiro ponto, que exige um pouquinho mais de compreensão e de análise, é um convite para a gente ampliar esse olhar sobre a procrastinação de uma forma muito individual. Porque o que é para o outro não é necessariamente como é para você. Você tem uma história de vida, você tem muitas coisas aí que o outro não viveu. Então é importante olhar o que é isso de fato. Avalie. Acredito que vai ser muito importante para você. E tem um outro ponto, por último aqui, que é importante, é que muitas vezes a procrastinação ela está associada a algum transtorno. A TDAH, por exemplo, a depressão, a própria ansiedade. Não estou dizendo que você tenha esse transtorno, não é isso, tá? Mas muitas vezes ela vem associada a alguns transtornos mentais. Então, por isso que é importante aí cada um olhar para si e também buscar ajuda. Nós, do Terapia em Rede, estamos aqui para te ajudar a ampliar esse olhar sobre a procrastinação e entender aí novas possibilidades. Até já!